Oi, eu sou Samara, eu moro em Barcelona e tenho uma filha de 3 anos e um filho de 10 meses. E oi, eu sou a Luísa, eu moro em Los Angeles, tenho uma filha de 8 anos e uma filha de quase 3 aninhos. E hoje a gente está aqui com a Mari Brito, que é doula e coach perinatal. Muito obrigada, Mari, por estar aqui com a gente, bem-vinda. Para Oi, Inês, começar, obrigada. conta pra gente um pouco da sua jornada pessoal e sua decisão de se tornar doula. Você teve doulas nos seus partos, isso influenciou a sua decisão? Conta um pouco pra gente dessa jornada, por favor. Conto, com certeza. Vou contar para vocês. Eu sou mãe da Júlia, que tem 10 anos, e do Pedro, que tem 8, né? Então já faz uma década que eu sou mãe. Quando eu paro para pensar nisso, eu falei, uau, uma crise, né? Uma mãe de 10, de uma menina de 10. E há 10 anos eu morava no Brasil, hoje a gente mora em Barcelona. E pouca gente falava sobre partos humanizados, estava começando ainda um pouco essa vertente. Em São Paulo tinham alguns lugares que já falavam sobre isso, mas eu não tinha nenhuma expectativa, nenhum preparo, eu nunca tinha parado para pensar que mãe que eu vou ser um dia, nada, não tinha nada. A única coisa é que eu ia numa ginecologista um pouco mais holística, um pouco mais integrativa. Então, por exemplo, eu ia lá no consultório dela, ela não tinha uma maca, que é aquela que você abre as pernas e fica cômodo. Não, ela te examinava num sofá. Era a base de uma conversa, te servia chazinho, então já tinha uma outra pegada. E aí, quando eu tive grávida, eu falei, bom, sigo com a minha ginecologista, normal, né? E ali dentro desse espaço, eu descobri que, além de ter essa ginecologista integrativa, você tinha todo um aparato de profissionais para falar de humanização do nascimento e do parto. Então, lá, comecei a me preparar. Tinham cursos, tinham doulas, tinham homeopatas, pediatras, holísticos, gente com esse cuidado, né? Mas eu não tinha a menor ideia, porque eu não tinha muita expectativa. Então, comecei a fazer cursos de preparação para o parto, alguns encontros gratuitos, umas rodas de conversa, onde eu ia com meu marido também, e a gente foi aprendendo muito sobre essa situação. E aí, eu sabia que nós não íamos contratar uma doula. Por outro lado, meu marido aprendeu todas as manobras, as massagens, tudo que eu queria. A gente tinha plano de parto, plano A, plano B, e assim, tudo muito detalhado, muito conversado, né? Inclusive sobre os medos, ansiedades. E a Ju, eu quase parei ela no carro, pra vocês terem uma ideia. Foi tão Uau! rápido esse processo, tão rápido, tão assim, foram 5 horas, desde que eu senti uma primeira cólica até a hora que ela nasceu. E eu lembro, no caminho, né, pro hospital, eu preocupada, a gente passando pelo corredor de ônibus, e eu tinha medo que alguém me olhasse, eu estava lá, já respirando fundo, e nem deu tempo, né? Chegamos no hospital, quase que eu parei ali no saguão, deu tempo da gente subir, e eu ainda na cadeira de rodas, ele foi me levando super rápido, assim, na cadeira de rodas, eu falei, não aguento mais, é agora. Tirei a calcinha, pluf, a Júlia escorregou, o Márcio pegou ela, meu marido, e me pôs ela em cima, aqui. Não deu nem tempo do nosso médico, da nossa médica chegar, por exemplo. Que incrível, E já tô arrepiada já. Peraí, já tô arrepiada. começou Assim, bem. O quê? Ai, meu Deus. começou Ai. dessa forma, gente. Um parto natural, quase no carro, e fora né, das expectativas, tinha levado um monte de coisa para o hospital, né, para ficar vendo fotos bonitas, com massagens, idealizado que ia passar um bom tempo ali, e tive esse parto a jato. Beleza, foi ótimo, a experiência foi incrível, tive um pós-parto muito bom, um acompanhamento de uma consultora de amamentação que foi uma doula pós-parto também. Isso me ajudou a processar, né, temas do puerpério que surgem. E aí, rapidamente contando para vocês, 1 ano e meio depois, eu fiquei grávida outra vez. E aí tinha toda aquela coisa. E agora? Como é que vai ser esse parto outra vez? Vou ter doula? Não vou? E estava um pouco inquieta com essa situação. E resumo da ópera para vocês: com 35 semanas de gravidez, eu resolvi que eu queria parir em casa. Assim,
Só eu, né? Com 35 semanas, sem grandes planejamentos, sem nada. Falei com meu marido, ele já sabia que eu tinha essa inclinação, ele tinha seus medos, seus receios, e a gente começou a ler juntos, a se informar juntos, e fui atrás da pessoa que estava no meu primeiro parto, que ela era auxiliar da médica, mas ela era uma obstetriz. Então, dentro do sistema sanitário, ela simplesmente era uma auxiliar. E chamei ela para que pudesse, como obstetriz, poderia me acompanhar no parto. Então, tivemos um parto também. Eu tive um parto incrível, me senti muito acompanhada por essa pessoa que estava lá, por essa obstetriz. Então, tinha ela, que eu já conhecia, já tinha vínculo, tinha uma outra também. A OMS permite que tenham duas doulas para poder parir com segurança. Meu marido sabia de tudo que eu queria e eu vivenciei um parto incrível. E essa experiência, eu lembro que depois que eu tinha parido, eu estava com meu filho nos braços, ocitocina a mil, eu fui no espelho, eu olhei para mim e eu falei, uau, né? Tava um mix de orgulho, de alegria, excitação, e eu lembro que eu falei, eu pensei algo que veio das minhas entranhas. Não é justo que essa maravilha que eu vivi hoje seja para poucas. Um dia eu quero trabalhar para favorecer com que outras pessoas tenham experiências incríveis de parto. Então, nasceu aí essa minha vontade de ser doula, justo no nascimento do meu filho, e só 2, 3 anos depois que eu fui estudar realmente para poder executar. Gente, que história linda. Mas eu tô toda aqui já, aqui, ó, caladinha, assim, admirada. Que história. E Olhando eu aqui, que não passei admirada. por nada disso com meus partos, né? Eu tenho muitas perguntas, assim, fisiológicas que não é o papel hoje, assim, né? Mas o que deve ser essa sensação de um bebê quase parir, você quase um xixi que você tá segurando ali? Eu não consigo nem vislumbrar. Muito Eu bom. acho que mais bem cocô, né? Porque se fala muito sobre, eu vou cagar no meu parto, né? Como é que vai ser e tal? Porque na hora do expulsivo, você tem uma pressão mais na parte de No trás, na fiofó. parte final. É, no fiofó. Então, dá aquela sensação. Tanto que nesse parto que eu estava em casa, nos meus tempos e tal, eu estava dentro da banheira e eu falei para a obstetriz, eu preciso ir no banheiro. E fui correndo para o banheiro. Ela veio atrás de mim e falou assim, Mari, não sei se você vai fazer cocô. Posso olhar como é que você tá para ver se é isso mesmo? Aí ela me fez um toque, o único toque que eu fiz na gravidez toda, e falou: você tá de 8 de dilatação. Uau. Se você quiser parir na banheira, eu recomendo que você volte para a água agora. E não é cocô o que você precisa fazer. Ah, Foi assim. muito bom, gente. Não, então, eu vou contar uma pequena história minha do meu parto para próximo, para tipo, dar um contexto para a próxima pergunta, tá? Porque, Perfeito. e de novo, essas versões dessa história já foram contadas no podcast, mas assim, o meu primeiro parto foi ultra mega traumático. Foi uma indução que terminou numa cesárea de emergência. E ela ficou. Tem um termo que eu esqueci agora, mas ela coroava, tipo, dava pra ver, assim, meu marido tava lá, minha mãe tava lá, falava assim, gente, dá pra ver a cabeça, dá pra ver o cabelo, ela é muito cabeluda, só que ela não passava, né? Ela ficava indo e voltando, indo e voltando. E eles nunca me mudaram de posição. Eu tava sempre ali deitada, e eu ali naquela confusão, não estava empoderada, não fiz essa informação, educação toda, tinha 29 anos e tal. Uhum. Enfim, foi cesárea de emergência, mil problemas com isso também. Demorei muito tempo para querer engravidar de novo. E eu criei uma narrativa na minha cabeça que se tivesse uma doula comigo, né, no primeiro parto, as coisas teriam ido muito diferentes. Mas na verdade, é porque eu não sei exatamente o que que uma doula faz, entendeu? Então, eu não sei se isso é uma ilusão ou se é uma verdade, mas eu queria perguntar assim, qual que é o papel da doula durante a gravidez e o parto e o pós-parto, porque eu acho que isso é uma coisa que muita gente pensa que doula a gente associa só com parto, né? Pela sua conversa, a gente já entende que ela vai muito além disso. Então, qual é exatamente o papel da doula, por favor? Conta pra gente. Perfeito. Nós, doulas, somos mulheres que estamos basicamente para apoiar e escutar essa mulher nesse momento, seja de gravidez, de parto, pós-parto, podemos falar sobre ciclo menstrual, sobre menopausa, sobre menarquia. Então, a gente apoia mulheres nesse processo de conexão com o próprio corpo dela. Durante o parto,
né? Nós costumamos chegar lá com uma cabeça super mexida, ruidosa, com medos. A gente escutou ao longo da vida toda que o parto é a pior dor do mundo, que é perigoso, que a gente tem que estar muito bem acompanhada por um médico. Não tiro tudo isso, não vou dizer se é certo ou errado. A questão é que a gente chega lá com a cabeça explodindo. Ninguém chega calmo, tranquilo, num momento como esse. E é um grande desconhecido, um processo fisiológico, então vai acontecer sem você fazer nada, vai acontecer, mas poder estar presente e tranquila do ponto de vista emocional é o que a nossa presença como doulas fomenta para esse momento. Então, pode ser a pior dor do mundo que está no meu imaginário, mas poxa, se eu trabalhei esse medo da dor, por exemplo, previamente, eu consigo ressignificar e eu consigo me apropriar de uma outra história. E as doulas estão para poder conversar com essas mulheres e elas terem esse espaço de elaboração emocional. Então, poxa vida, né? Como doula, a gente acompanha plano de parto, a gente acompanha preferências, mas a gente está ali para ouvir esse íntimo que está atrás de tudo, né? Esse espaço para poder elaborar. E isso é tão simples, mas tão não visto, né? Que por isso que fica difícil explicar o que que uma doula faz, porque ela muitas vezes a presença de uma mulher ali. Isso já aconteceu comigo, eu posso contar de um episódio com uma mulher que eu acompanhei. A minha presença, que é, eu creio naquele momento, eu creio no corpo dessa mulher. Essa mulher não precisa escutar do médico ou de quem está lá que está tudo bem. A não ser que tenha alguma complicação realmente, mas é transmitir uma confiança e uma paz de espírito para essa mulher, seja com parto natural, seja vaginal, seja cesárea, não importa, mas que ela sinta aquele momento como uma experiência positiva. Então é muito intangível o que nós fazemos realmente, mas quem tem uma doula no parto ou em momentos de vulnerabilidade é que pode dizer. E isso, infelizmente, nenhuma de nós três teve realmente e uma doula, né? Mas eu poderia trazer histórias de pessoas contando depois, porque a minha sensação é, eu não fiz nada, eu não faço toque, né, por exemplo, eu não falo se tá evoluindo ou não, mas através desse sentir desse corpo, através de uma massagem, através de uma mirada carinhosa, eu posso ser canal de devolver o poder dessa mulher nesse momento do parto, por exemplo, né? E E uma dúvida que você falou assim, eu fiquei imaginando, na sala de parto, não, no momento do parto, qual é então a sua relação direta com a equipe médica que está lá? Por exemplo, em relação a isso, se o médico falar, vamos fazer um toque, digamos, a mulher que vai lá para ali, ela está olhando para você, ela vai pegar o seu ok, ou como é que funciona a sua relação porque é uma triangulação, né? Você, a equipe médica e a mulher que quer que você esteja lá para ajudar ela, para empoderar ela. Então, como é que você faz essa relação de aceito esse procedimento ou não aceito? Ou como é essa tomada de decisão? Se a mulher, por exemplo, um exemplo qualquer, mas, sei lá, desistiu de fazer o parto natural e decidiu tomar anestesia. Ou, enfim, conta pra gente como é que é, por favor. ponto, e você tocou um ponto super interessante, porque eu acho que um dos grandes desafios de nós doulas que estamos ali é reconhecer que aquele momento é uma decisão da mulher. Então, se eu vejo alguma coisa ou se eu percebo algo, às vezes eu não posso manifestar, porque eu não posso interferir nesse processo. Eu não posso falar nada, por exemplo, para um médico, o que que ele deve, não deve fazer, por exemplo, ou, ei, escuta aqui, essa mulher tem um plano de parto, ela pediu isso e isso, está fazendo outra coisa. Então, é um trabalho interno para não saltar nesses momentos, mas é um olhar para essa mulher, né? A gente se conecta a ponto de olho para ela, né? Para que ela volte para ela mesma, ela se lembre que talvez isso não esteja dentro do meu plano. E, e muitas vezes elas perguntam para mim, Mari, o que que você acha? Eu falo assim, se você tem dúvida, pede um tempo, pede 5 minutos para pensar. Será que você pode decidir? E daqui a pouquinho
e não às pressas nesse sentido. Isso é mágico, porque com o tempo a gente respira, com o tempo a gente conecta, com o tempo eu tomo novas decisões, eu busco formas de me comunicar. Então, claro, eu sabendo dessas preferências, por exemplo, uma mulher chega para mim e fala, eu quero um parto natural. Não sou eu que vou fazer com que o parto dela seja natural, mas se eu vejo que ela toma uma pequena decisão, uma, é, alguma ação fora desse parto natural, eu posso olhar para ela a ponto de chequear. É isso mesmo? Vamos por aí? Mas tem coisas que é não falados, porque qualquer coisa que se fala nesse momento, a gente traz para a razão. E parir não é com a razão, a gente pare com o corpo, é o instinto total. Então, você tem que ter muita mão nesse momento, né, de não interferir, mas se comunicar numa comunicação não falada. Não sei se eu respondi o que você queria Nossa, saber. eu tô super Maravilhoso. viajando. Você tá falando, eu tô imaginando o meu próprio parto, né? O meu Eu também. segundo parto, que o meu primeiro demorou 200 mil anos. Mas o segundo que eu consegui fazer de dilatação na banheira até 9 centímetros e tal, tava super orgulhosa, não sei o quê. E no final pedi arrego, digamos assim, né? Que eu pedi anestesia, a walking epidural, a suave, né? Aqui dá pra ainda sentir quase tudo. Mas eu lembro justamente de pensar que um momento que eu me lembro claramente, e eu briguei com meu marido, hoje em dia virou piada, né? Mas briguei com ele, que eu falava assim pra ele, fala alguma coisa, sabe? Que ele não falava nada, e eu gritava. E eu sentia o meu grito meio que sozinho, sabe? Porque eu gritava na sala, e claro, ninguém mais tá gritando, porque ninguém mais tá parindo, então tava só eu gritando loucamente, assim, histérica, louca. E aí, uma hora, eu fiquei tendo a vida, e o meu marido tava me dando a mão, fazendo massagem, não é que ele não tava fazendo nada, ele tava sendo fofo, mas eu queria ouvir alguma coisa, e ele não falava nada. Então eu ficava nervosa. E realmente essa questão que você está falando de mudar, né, a estratégia, talvez, a estratégia não, porque estratégia não é a palavra, mas mudar a decisão, né? Ah, eu quero ter um parto natural, mas acabei tendo um parto com algum tipo de interferência, né, é, medicamentosa, que foi o caso, que é também esse ponto de virada realmente. Eu acho, por exemplo, que nem a Luísa falou que o parto ia ser diferente. Eu acho que se eu tivesse uma doula, talvez eu tivesse, entre aspas, aguentado mais, porque talvez o que meu marido não sabe dar, porque ele me ama, ele quer estar lá comigo, mas também às vezes ele também está cansado, ele também quer ver logo a cara da criança, né? Ele também não quer estender mais. Então também às vezes o próprio marido, assim, pede arrego de, cara, vamos logo para uma anestesia que você vai relaxar, ou que você vai ficar tranquila e a gente vai poder ter um momento de paz no meio desse caos, porque também não são pessoas que estão acostumadas a ver partos e a estar calmos nesse momento, né? Eu acho que a figura da doula que eu acho que faz falta, que fez falta para mim, é justamente esse ponto de, não, alguém que tenha calma de entender que isso aqui é um processo normal e que eu vou gritar mesmo, e vou ficar histérica mesmo, que vai me ajudar a entender que eu não tô, assim, tô fora de mim, entre aspas, mas ao mesmo tempo, nesse fora de mim, consigo ainda assim atender as minhas próprias expectativas, até, obviamente, cada uma com seu limite pessoal, né? Mas, enfim, a sua fala me fez devagar sobre uma análise interna aqui. Adoro isso que você trouxe, né? Porque a gente é uma fonte de calma, porque a gente tem uma mirada imparcial nesse momento. Por mais que eu tenha um vínculo com essa mulher, eu tô ali para fomentar essa calma. Então, através da minha presença silenciosa, através de uma respiração cuidada também, através de energias que a gente vai trocando de tudo que a gente conversou antes. Então, se eu sim creio que pode ser fisiológico, a não ser que alguém de bata branca diga o oposto, eu estou para servir. Então, quando eu entro num parto, ou até mesmo dentro de um processo durante a gravidez, eu não vou lá para fazer nada, eu já venho com esse mindset de eu tô para ser canal de tranquilidade na vida dela. E isso faz com que eu me exima de uma responsabilidade de fazer algo, que é muito sutil. O acompanhar, que é o que nós doulas fazemos, nós não assistimos, nós não temos essa responsabilidade médica, né? Nós estamos lá para ser essa fonte de calma no meio desse caos. E essa simples presença faz toda a diferença. Toda a diferença. E por isso que eu sigo fazendo o que eu faço, porque se eu visse que isso não funcionasse, eu ia querer ser mais útil em outro lugar.
Olha, eu queria dizer o seguinte, que como eu me considero uma pessoa educada, eu acho que somos, né, Samara? E eu já tô percebendo que eu já tinha uma noção completamente errada depois de ter dois filhos e conversar com doulas para a minha segunda gravidez. Então, assim, eu tô realmente muito impressionada com a falta de Por isso que informação. esse podcast é importante para todo mundo aprender, tá vendo? Desmistificar, entendeu? Mas aproveitando isso, que eu já tô vendo assim, uau, eu realmente não toque, não tem assistência, assim, tudo que eu achava que era, não é. Então, você pode falar pra gente, então, quais são alguns equívocos comuns que as pessoas têm sobre o trabalho de doula e como é que você desmistifica isso? Eu acho que o primeiro é achar que doula é só para parto, né? E acho que esse equívoco é muito comum no Brasil, especialmente, porque, por exemplo, o Brasil a gente pode falar que é campeão de cesárea, a gente pode falar que é muito paternalista ao sistema médico, pode falar um monte, tem um monte de críticas, mas a doula lá, ela é reconhecida como um profissional. E isso em poucos países isso acontece, tá? Na Espanha, onde a gente mora, por exemplo, nós não somos um profissional, nós somos autônomos e livres, não tem nem registro, né, que respalde a gente a nível legal, por exemplo, né? Então, por isso que também no Brasil se associa muito a doula em partos. Quando vem uma mulher do Brasil para cá, né, pergunta, eu quero uma doula, tá bom. Quando eu abro esse espaço, aonde você vê a presença de uma doula, e sabendo que, por exemplo, aqui na Espanha, em Barcelona, são poucos os hospitais que permitem a entrada de um segundo acompanhante, isso já vai nortear algumas decisões dessa mulher. Se ela quiser ter uma doula no parto, ela já vai ter que ir para um lugar onde a doula seja aceita. E isso pode estar longe da casa dela, por exemplo. Ou então entrar num pedido formal no hospital, e que nem sempre eles aceitam a ponto de falar, eu vou para cima ou não, né? Então, eu acho que isso é uma primeira forma de ver que a doula é só para o parto. Outra coisa, de ver que a doula vai fazer algo para mim, a doula vai decidir para mim na hora. Isso também já vi várias vezes, por exemplo, em reuniões antes do parto, né? Principalmente o marido chegar para mim e falar assim: olha, aí você fala para gente qual que é a hora de ir para o hospital. Ou seja, eu não vou falar nada, o parto é da mulher. Eu estou ali para relembrar o que nós vimos, né? O profissional sanitário vai informá-la de quando é o momento adequado para ir para o hospital, né? E normalmente tem uma pauta, mas, enfim, eu não interfiro aonde esse profissional diz para ela. E eu tô lá para relembrar, porque no plano de parto a gente falou sobre isso. A gente falou que horas você acha que que vocês deveriam sair? Como vocês gostariam de sair de casa? Quem que vai no banco de trás? A gente vai de carro, vai de táxi? Detalhes logísticos, mas é a mulher quem é a protagonista. Então, um desafio que eu vejo que ainda tem pessoas que enxergam que a dona vai fazer e nós estamos para acompanhar. Então, é mostrar o que significa esse verbo, eu acho que é um grande desafio aí também. Não E sei se eu uma respondi. Não, respondeu e foi muito perfeita. E uma pergunta, eu acho que ainda dentro dessa, uma subpergunta dessa pergunta, Hum, existe espaço para a doula mesmo num parto não natural, um parto com anestesia e talvez até uma cesárea marcada? totalmente. Totalmente. Porque se a gente tá para apoiar as decisões emocionais dessa mulher, se for uma cesárea eletiva, mesmo que ela saiba que horas vai começar e mais ou menos que horas pode terminar, né? Se tudo correr bem, como estão as emoções dessa mulher? Como que a gente pode, né, como doulas, favorecer para que o entorno dela seja mais calmo, mais tranquilo, que ela esteja presente e naquilo? Até mesmo para uma cesárea, tem coisas que a gente pode escolher. Então, e muitas vezes não se sabe, porque por ser um procedimento médico, né, você vai além da fisiologia, por exemplo, você pode escolher se você quer ter um véu na sua frente para ver ou não esse bebê. Você pode pedir para ter uma luz mais tênue. Você pode pedir que no seu plano de parto você não gostaria que as pessoas estivessem conversando coisas que não sejam realmente necessárias. Isso são pedidos que você pode fazer tanto para um parto
espontâneo, né? Ou para um parto programado. Mas outra vez, os médicos estão lá para fazer uma cirurgia, mas quem está cuidando desse entorno, né? Normalmente é uma pessoa de fora que vai além do que foi estabelecido como sala de cirurgia, né? Só que aí é que tá também. Existem alguns lugares, por exemplo, aqui na Espanha, até nos hospitais que permitem segundo acompanhante, que na sala de cirurgia não permite. É um só. Isso foi o que É, aconteceu comigo, porque eu, para minha segunda gravidez, eu tentei fazer um VBAC, né? Que é o parto Imaginar normal depois de depois cesárea. da cesárea, vaginal birth after cesarean. Achei uma médica maravilhosa que é super provar, que tem 85% de parto vaginal e tal. Acabou não sendo o caminho para mim, e mesmo assim eu ia ter uma doula comigo. Só que aí, gente, veio a onda Omicron do Covid. Então a minha filha nasceu no pico do pico do pico da onda e o hospital estava quase fechado. Então, resumidamente, não pôde entrar doula porque só podia ir um acompanhante. Mas a gente tinha essa intenção de ter uma doula E até a ainda cesárea foi marcada. É. cesárea marcada e ainda dentro de uma pandemia. Agora, fora de uma pandemia, por exemplo, na realidade que a gente tem aqui em Barcelona, em hospitais super humanizados e públicos com essa bandeira, não permitem para uma sala de cirurgia. Então tá um pouco de, poxa vida, nós também, doulas, estamos de mãos atadas em alguns lugares, né? E é reconhecer. Até aqui, que eu estive presente ao lado dessa mulher, eu pude facilitar algumas coisas. A partir daí é ela com os recursos que ela tem e confiar que o que tiver que acontecer vai ser, porque faz parte da história dela e não da minha. Como usuária desse sistema, mas sim minha, porque eu estou ali conectada com essa pessoa incondicionalmente. E vem cá, Mari, você tem alguma história assim que tem te marcado muito? Ou alguma anedota, alguma história que tenha marcado esse momento de doula? Você queira compartilhar com a gente? Tem uma história de uma mulher aqui em Barcelona, uma querida. É, ela queria muito um parto natural, o máximo possível. Ela fez toda uma maratona, ela contratou um fisioterapeuta, ela fez preparação com o perinho, ela sabia que manobras fazer no momento do parto, assim, tudo que uma pessoa que chega assim ultra preparada. Então, eu como doula falei, uau, nunca tinha acompanhado uma mulher que chegou expert. Parece que ela fez um curso à parte antes de chegar na doula. Então, ela sabia exatamente tudo que ela queria, né? E aí, ela já sabia que, por exemplo, ela queria que eu encontrasse eles na porta da casa, não queria que eu subisse, queria ter um momento de intimidade com o marido antes, né? Então, e aí ela perguntou se eu podia levar eles para o hospital. Ai, meu Deus, né? Como é que eu faço? E se pare aqui comigo no meu carro? Que situação, né? E aí eu fiz um seguro de responsabilidade civil antes, porque eu falei, eu não vejo problema de levar lá para lá. Então eu verifiquei caso acontecesse alguma coisa, né? E chegamos lá, eles deram uma entrada, estava tudo certo, eu fui estacionar o carro, né? E começou toda a maratona. Ela sabia o que perguntar para cada profissional que se apresentava para ela. Ela, tá bom, mas o que que você veio fazer aqui? Ela tinha umas coisas que eu falei, meu Deus, né? Se todo mundo chegasse preparado como ela, seria, né? As pessoas acho que teriam muito mais êxito, porque ela não estava à mercê dos outros, ela estava nesse poder. Mas ao mesmo tempo, né? Ela, por mais que ela estava ultra afinada, a gente viu que não estava evoluindo esse parto dela, evoluindo para que fosse esse parto natural como ela queria. E aí ela começou a sentir muita dor e, e aí ela pediu epidural. E aí eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou, Mari, vamos com o epidural, eu tô certa disso. Ela nem esperou com que eu perguntasse ou que eu buscasse, ela já estava muito decidida. E aí fizeram assinar ela, não sei se vocês já passaram por isso, ou as pessoas que escutam, na hora do parto,
vem médico, anestesista, e te falam ali na hora quais os riscos e te fazem assinar um papel naquele momento dos riscos de uma epidural que não contam para a gente no curso de preparação antes, né? Muitas vezes não contam. E fazem assinar. O marido não pôde assinar na hora, ela teve que assinar entre contração e outra. Então ela fala, ai, peraí, deixa que venha a onda. Agora, ela respirava e ela sabia, né? Estava nesse controle. Quando passou, ela, ai, passou, assino. Então ela fazia brincadeiras desse momento, né? E aí essa epidural não pegou em uma das pernas dela. Então ela continuou sentindo dores. E não preparam a gente. Aconteceu com você, né, Luísa? Isso é mais comum do que nós imaginamos. A gente pensa, não, a epidural vai ser esse bálsamo, eu vou parar de sentir dor. Não, mas muitas vezes ainda com o epidural não faz efeito 100% ou faz efeito numa parte. E isso foi uma grande frustração para ela naquele momento, né? Não achava que isso poderia acontecer. Tudo bem. No final, ela foi dilatando, né? Então, com a epidural, uma pequena dose a mais e tudo. Então, ela pediu a walking, assim como você, Samara, mas ela não estava conseguindo ter mobilidade, porque uma perna doía muito. E ela dilatou os 10 centímetros, mas ela chegou exausta para aquele momento. Ela não tinha mais recursos para aquele momento e ela não tinha mais forças de onde tirar. E aí, ela falou, e agora, né? E aí o pessoal recomendou uma cesárea para ela e recomendou e um hospital aqui, né, em Barcelona, muito humanizado, respeitoso, chamaram duas médicas para poder conversar com ela naquele momento e aí no final das contas foi, se você for agora para uma cesárea, ela não vai ser uma cesárea de emergência, mas se a gente esperar vendo que você não tem força mais, ela estava assim, totalmente solta, totalmente, toda aquela energia que ela tinha, estava assim, caída numa cama, sem mobilidade, sem nada. E ela falou, vamos para cesárea, e vou sair super bem dessa, com todo o otimismo dela. Então, ela teve essa sensação de que ela fez o que estava nas mãos dela e não foi frustrada para esse momento. A frustração foi que ela queria que eu estivesse junto ali, mas falaram que não. Insistiu, falaram que não, e ainda antes tinham deixado no ar que talvez poderia, e a gente não estava numa pandemia. Então, eu fiquei esperando ela dentro do hospital, eles passaram lá, ela viveu isso, e depois, quando ela chegou no quarto com o bebê, foi tudo certo, foi depois de umas 2 horas mais ou menos, ela estava com um sorriso no rosto, tranquila, e falando: tá tudo bem, eu pari o meu bebê. Então, foi uma história, né, de uma frustração de como que ela tinha recursos para lidar com aquilo, né? E de ver que, às vezes, é simplesmente ter o espaço para expressar. Ela sabia que a presença da doula ali, por mais que ela já sabia tudo que ela queria, ia ser alguém que empoderasse ela mais, ia ter uma testemunha a mais para o que ela queria, para o que era tentar todas as formas possíveis e imaginárias. Então, eu lembro dela sempre com um carinho e com uma força, uma resiliência muito grande. E realmente isso, a experiência dela foi positiva. Não é porque deixou de ser esse parto natural, ela siga sendo Ai, positiva. Agora, eu fiquei mas, muito emocionada porque essa história pareceu muito com a minha. Teve uma bifurcação na estrada, assim, porque na minha cabeça eu sempre falei isso, né? Ah, se tivesse uma doula, talvez eu não precisava ter ido para cesárea de emergência. O que, na verdade, agora você falando, talvez seja verdade, mas talvez tivesse ido pra uma cesárea de não emergência. Porque eu cheguei exatamente nesse momento que a sua gestante não chegou, porque eu. Tive a mesma coisa, a epidural não pegou numa das pernas, aí teve que ir dando mais, aí eu não tava sentindo nada. E aí eu fiquei 3 horas tentando empurrar, e aí acabou a minha energia. Eu era ninguém, não tinha mais. Aí teve que ir pra cesárea, né? E não foi, eu não saí igual essa mulher da minha cesárea. Eu saí muito arrasada fisicamente, doendo, eu não conseguia segurar minha filha. Ela teve que passar a primeira noite na maternidade, porque assim, eu não conseguia, sabe? Então. Eu acho que você acabou de responder a minha
meu questionamento existencial dos últimos 8 anos, que é o que teria acontecido se uma doula estivesse lá dentro. Eu acho que, assim, talvez o resultado final fosse uma cesárea mesmo assim, né? Mas eu acho que o caminho teria sido um pouco mais humano, assim, porque, de fato, foi muito traumático. Eu já falei isso aqui muito no podcast, assim, a diferença das minhas filhas são 6 anos de idade, porque eu demorei esse tempo todo para superar o trauma para conseguir me ver grávida de novo, assim, porque Claro. foi Um realmente muito parto, complicado. essa experiência uma experiência de parto nos marca para a vida toda, positivo ou negativo, né? A parte boa é que a gente sempre pode trabalhar isso depois. Então, aí é ver se uma doula pode acompanhar para que se possa processar todas essas emoções. Então, as doulas de pós-parto são umas das mais necessárias, né? E mais negligenciadas. Por que no pós-parto tem alguém? Sim, porque um parto, mesmo um parto super positivo, gente, tem muita coisa para você processar. Quanto mais você fala sobre a sua experiência de parto, mais você integra isso na sua alma, na sua psique. Então, é muito importante. E agradeço por você compartilhar, Luísa, essa experiência, porque hoje você está aqui falando disso, você está inspirando um monte de mulheres com a sua história e, poxa vida, mesmo que você tenha demorado 6 anos para querer engravidar de novo, você teve uma outra filha e teve uma experiência totalmente diferente, né? Isso aí. Ai, tô E emocionada, uma gente. coisa que eu queria falar, gente, tá maravilhoso esse episódio. Tô tomando as duas, tô todo mundo aqui assim, ó, com água nos olhos. Uma coisa que eu queria comentar bem, de forma bem prática, na verdade, do que você falou dessa sua gestante, que eu achei, na verdade, assim, bem interessante, é também, assim, independente de usar, né, o serviço de uma doula, de chamar uma doula para ajudar nesse processo, eu acho que é muito importante as mulheres terem a noção de que existe plano A, existe plano B, existe plano C, e às vezes existe plano que não é nem o A nem o C, né? Tipo, que a gente também tem que saber que eu vejo assim, muitas amigas minhas que ficaram frustradas porque não previram que tal coisa poderia acontecer. E mesmo a gente, mesmo as pessoas estudando muito, acontece mesmo, porque a gente não trabalha, por exemplo, a maioria, né, não trabalha disso, e a gente não tem como prever todos os cenários, com todas as variantes, com todas as possibilidades, né? Então, eu acho que é uma coisa que também é importante a gente ter essa, essa noção de acompanhamento, da parte de a frustração vem também das expectativas, né? Então, sabe, se a nossa expectativa é, tá bom, eu quero ter um parto natural, mas e se eu não conseguir? Também tem um pouco de realidade, realismo de saber assim, cara, as coisas têm limites, a gente tem limite, o bebê tem o limite do bebê também, que a gente não controla, porque a gente pode estar maravilhosa, de repente o bebê tem uma taquicardia, minha filha no primeiro parto, né, minha filha no meu primeiro parto, ela teve taquicardia. Só que aqui na Espanha, eles não mandam para cesárea direto, né? Quando tem taquicardia, eles esperam, fazem um monitoramento de 1 hora e meia, sei lá, e nesse processo eles vêm, dependendo se tem algum pico, eles vão direto para cesárea. No Brasil, eu sei que amigas minhas que tiveram filho com taquicardia já foram direto para cesárea, não tiveram esse tempo de margem de esperar. E minha filha, a gente pôde esperar e nasceu de um parto vaginal, com anestesia, mas nasceu um parto vaginal, que foi ótimo, sabe? Mas eu acho que tudo é uma questão de saber que eu poderia chegar lá, quero natural, não sei o quê, mas está com taquicardia grave e teria que ter ido direto para cesárea de urgência, né? Eu acho que é importante a gente também ter essa noção. E uma coisa que eu queria só contar, assim, a título de curiosidade, mas que é também essa parte de a gente não ter plano nenhum, é que eu, nos meus 2 partos, tive náuseas muito, muito, muito fortes. Eu não consegui beber água. Então, o meu filho, que eu demorei 13 horas, mais ou menos, para parir, cara, eu fiquei 13 horas praticamente sem conseguir beber água, porque eu bebi água e vomitava. Então, assim, eu tava seca. Então, assim, pra mim, quando eu pedi anestesia, eu não pedi anestesia. Eu falo assim, eu não quero nem anestesia, eu quero um remédio na veia de enjoo, sabe? Era uma coisa assim. Hum. E uma coisa que, cara, ninguém nem fala que você pode ter enjoo, assim, fala, né? Muito pouco, mas assim, não a ponto de você falar assim, me dá um remédio na veia agora, pelo amor de Deus, sabe? E essa é uma coisa. E a outra coisa, já para já soltar um pouco as experiências pessoais aqui, né? Mas e a outra é que eu tenho um protesto aqui de por que que antes de dar a epidural, por que que não deixa a mãe tomar uma dosezinha de cachaça, entendeu? Porque com certeza naquela hora ali do vamos ver, o bebê já não vai chegar na placenta, não dá tempo de chegar na placenta, não dá tempo de digerir a cachaça. Eu acho que ia me ajudar, ó, a mim pelo menos eu pedi, me dá uma pinha colada, porque eu acho que também, estamos falando brincadeira assim, zoando, mas é uma coisa que eu fico pensando assim, cara, às vezes a gente precisa só de um momento assim de
saída de nós mesmas, sabe? Para conseguir voltar. Então, eu brinquei com a pinha colada, mas na verdade é uma metáfora para eu preciso de alguma coisa que me dê um pouco de névoa do que eu tô passando aqui, para eu esquecer um pouco isso aqui para poder retomar as forças e continuar, né? Sim, eu acho É. que o humor ele pode ajudar muito. E quando os homens participam desses processos de preparação para o parto, né, sempre trago essa pauta. Faça sua mulher rir, faça ela, sabe, dancem, contem piadas, tentem lembrar de momentos engraçados que vocês passaram juntos, né? Não estou falando especificamente para esse momento de uma epidural, como você trouxe, ou vamos para uma cesárea e ela não está planejando, mas se você tiver essa capacidade de deixar o ambiente mais leve, né? Nossa, isso facilitaria demais, porque você libera esse medo, libera essa tensão, a ponto de falar, beleza, vamos lá para uma cesárea, então, vamos, porque a cesárea é apenas uma via. Eu estou indo lá para parir meu filho, minha filha, que não deixa de ser tão importante esse momento. Então, se você precisasse, por exemplo, é você que ficou com náusea. Poxa, qual memória você traz disso? Foi de incômodo, provavelmente, né? Que foi um pouco do que você disse. Incômodo, meu, eu estava vomitando. Eu não sei o que nesse caso poderia ser útil. Eu fiquei pensando rapidamente, talvez uma toalha molhada, um gelo para chupar, alguma coisa para você cheirar, não sei, uma lavanda, alguma coisa nesse aspecto. Não sei, estou aqui criando, mas como favorecer para que fosse mais leve diante desse caos que você estava vivendo. E muitas vezes os profissionais de saúde, eles estão tão focados no que eles têm que fazer ou no procedimento que eles não estão com olhos para esse bem-estar dessa mulher. É o que a gente fala, enquanto a matrona, a midwife, né, a obstetriz está olhando para a vagina da mulher, a doula está olhando para os olhos. A doula está vendo o que está passando com Ai, achei ela. lindo isso, maravilhoso Lindo, isso. total. Não, eu acho que volta muito para uma coisa que a Samara falou do plano A, B, C e D. O que eu tenho pensado muito nessa nossa conversa toda é a questão do empoderamento da mulher no parto, né? Que eu acho que isso ainda falta muito, assim. Eu falo isso por experiência própria, sabe? Tipo, gente, eu moro em LA, né? Sabe? Que é o lugar mais, né, no estereótipo da galera. Tipo, e não é nada disso, assim. Tipo, óbvio que existe essa via, sabe? Mas, assim, a medicina aqui é super careta, gente, sabe? Não tem esse. Você não automaticamente vai chegar na sua ginecologista e vai ter cristais e não é isso, você vai, sabe? Assim, nesse sentido, é uma cidade grande como qualquer outra, assim. Mas eu acho que falta muito isso ainda, essa noção da nossa capacidade de empoderamento, né? Como mulher e gestante e de ser uma pessoa que tem um pouco mais de poder na tomada de decisões, porque eu acho que o, o padrão, né, o que a gente pensa, tá me faltando a palavra, assim, mas o status quo é que a gente imagina que a gente tem que ir com o que o nosso médico fala, o que a equipe fala, assim, o que por um lado existe verdade nisso, né, mas por outro, nós temos muitas decisões que a gente pode tomar e deve tomar, e que eu acho que isso nunca é conversado, né, Sim, porque abertamente, por isso. isso, Luiz, eu acho que está muito relacionado com as nossas crenças. Então, assim, antes de ser doula, já trabalhava como coach fazia alguns anos. Então, eu tenho total consciência que as nossas crenças determinam as nossas ações. Então, se você faz um trabalho prévio de o que que você pensa sobre o parto, né? Qual que é a sua expectativa, mas o que que você tem atrelado sobre esse momento? Que pode ser que seja a pior dor do mundo, ou pode ser que seja um momento sublime, né? Dificilmente a gente tem esse segundo cenário, mas é trabalhar nesses pensamentos e nessas crenças que ela tem antes. Então, para uma mulher empoderada, chuleta, como a gente fala por aqui, né? Ou de LA, toda descolada, que é esse descolado, né? É estar aí numa maternidade super legal, ou, não sei, privada, ou com um médico bacana que vai te falar o que que é, isso pensando pelo Brasil também, né? Ou é a mulher descolada porque ela está conectada com ela, porque ela conhece o corpo dela, ela sabe quais são os limites dela para dor ou para falar, se ela se sente confortável. Tem mulher
Aí que a gente fala, ó, pode ser que você vomite, né? Isso pode acontecer, essas náuseas que a Samara comentou, de se sentir desajeitada ou de fazer cocô, por exemplo. Então, qual que é o nível de intimidade que ela tem com esse parceiro dela também nesses momentos? Isso não é uma coisa que se fala em qualquer lugar, né? Da boca para fora, é da boca para dentro, de casa para dentro. Então, como doula, a gente também consegue perceber um pouco dessas dinâmicas entre o casal, para ver se esse cara vai mais atrapalhar do que ajudar na hora do parto, por exemplo, se ela vai se sentir travada com a presença dele. Aconteceu uma vez que eu acompanhei um outro parto, o marido não queria cortar o cordão. Sim. E aí, né, ainda perguntei, né, o que que você tem associado a isso? Vocês, não tem importância, ele não precisa cortar, não, porque ele não pode ver sangue, ele não quer ver nem coroando esse bebê, porque ele, porque ele não pode. Aí eu convidei para a gente poder trabalhar isso, essa família não quis, e tudo certo. Na hora do parto ali, ele virou e ficou olhando para ela, apoiando ela de outra forma, mas eles sabiam qual era esse limite desse casal, até onde esse cara podia ver, mas não por isso ele foi menos, ele buscou uma outra forma de apoiá-la. Mas se o médico falasse, não, não, vem cá nesse momento, vem cá, vem cortar o cordão, por exemplo, né, achando que isso seria bacana, e se encaminhasse ele para isso e ele não tivesse essa força de falar, não vou, a experiência dele olhando ali seria a negativa, e isso automaticamente contaminaria a mulher dele também, que é a protagonista desse momento. Então, é fazer algumas perguntas prévias, que é onde, com muita perspicácia, nós podemos chegar, seja uma doula, ou seja, alguém sensível para esse momento, que sabe que emergem dúvidas, vergonhas, nojos e momentos assim delicados, né, para poder falar claramente sobre isso, né, e evitar um problema na hora. Toda essa preparação é para que essa mulher tenha mais recursos para o momento. Se ela já sabe, por exemplo, que o marido não pode cortar cordão, não pode ver o bebê coroando, ela já pode chamar ele para estar num outro lugar nesse momento. Mas não é Uma racional, é coisa, instintivo. uma coisa que você falou, Mari, que eu fiz até um exemplo, eu tenho uma prima que ela é mais religiosa, e ela no par, e ela tem uma relação muito boa com o marido e tal, mas eles são religiosos, então eles têm um nível de privacidade e intimidade muito diferente, né? E ela no parto, quem estava no parto foi a minha tia, né? Foi ela com a minha tia. E lá, assim, no meio dela, todo mundo só pare entre mulheres, não tem nenhum profissional homem nos partos. Então, na comunidade que ela mora, né, enfim, na cidade que ela mora, todo mundo, todos os hospitais são 100% femininos. Então, é muito curioso, porque é exatamente isso. E elas não vê, e é tão parte da cultura que ninguém vê com maus olhos. Na verdade, é uma coisa entre mulheres que eu acho até uma coisa até, por um lado, é bacana, porque tem essa questão da tribo, das mulheres se ajudarem, e de ter essa sensação de comunidade feminina. Ao mesmo tempo, para mim, seria muito estranho parir sem meu marido. Tipo assim, você fez isso aqui, você tem que estar aqui comigo, né? Mas tem esse lado dessa questão da intimidade. Eu tenho uma amiga também que ela me manda, ela já tem um filho, né? Mas ela me mandava mensagem assim, cara, mas e se eu fizer cocô na hora do parto? E eu falava, mas não tem problema fazer cocô na hora do parto. Não, mas o que vai acontecer? Eu falei, não vai acontecer nada. Você está num hospital onde um monte de mulheres com certeza já cagou no parto, ou sei lá, entendeu? Tipo, relaxa, não tem problema. Aí eu até brinquei, falei, você não come alho no dia anterior, sei lá. Eu fiquei zoando assim, porque é meu jeito também de escrachado, né? Mas falei, cara, não tem problema. Não, assim, as pessoas que trabalham lá estão acostumadas, sabem o que vai acontecer. E acho também que é importante também falar desses detalhes não tão bonitos, né? Porque se a mulher não sabe que isso pode acontecer e chega lá na hora realmente acontece, ela vai ficar morrendo de vergonha, ela vai se sentir péssima, ela não vai conseguir segurar na cara das pessoas, porque se ela tiver essa retração em relação a isso, né? Imagina, realmente, vai abalar a relação dela que você falou, vai abalar a relação com o marido, enfim. Ou até dela mesma com o próprio parto, independente do que pensam os outros. Se ela mesma não consegue lidar com essa intimidade dela, né? Mas vem cá, a gente queria perguntar uma coisa, mudando um pouco de tema, vamos falar um pouco do Brasil, porque é um tema bem forte que a gente queria saber, a curiosidade minha da Luísa, que é por que no Brasil tem tanta cesárea? O que você acha que está acontecendo? Assim, a grosso modo, o que está acontecendo no Brasil para tanta cesárea? E se você tem alguma dica para as mulheres que não querem fazer cesárea, mas que ainda se sentem nessa força, né, de
que não têm a força própria e que estão ainda presas nessa força do Brasil, assim. Olha, poderia dizer algumas coisas ainda mais atreladas com o que você disse antes, né? Essa questão da intimidade. Eu acho que no, aqui na Espanha, por exemplo, a gente tem um movimento que a gente vê das mulheres tomando as decisões, as mulheres sendo essas protagonistas. Por quê? Porque com informação eu me informo, eu entendo como funciona o meu corpo e eu entendo as possibilidades e escolho. Então, eu posso escolher quando eu sei as minhas opções. No Brasil, não que as mulheres não tenham a informação, mas quais são as fontes de informação delas? Então, por exemplo, lá a gente paga um rim para poder ter um plano de saúde bom, né? Isso pensando em classe média, por exemplo, né? Para ter um médico particular, um médico que estudou em grandes escolas, e são mulheres com um maior nível sociocultural também, né? Mulheres com formação superior, é, e, e que sabem que, poxa, eu quero me preparar como médico do Einstein, né? Eu quero me preparar como um médico renomado. E aí é que tá. Eu acho que tem uma entrega muito grande da decisão do corpo dela em alguém que ela confie, que no caso é o sistema médico, e lá nós não temos a figura das matronas, né? A figura dessas obstetrizes, que seja nos países mais desenvolvidos, Espanha também, Reino Unido, Holanda, Canadá, essas midwives, elas são as pessoas responsáveis por acompanhar as mulheres no momento do parto. E a visão delas é para o fisiológico. A visão do médico é para, peraí, eu preciso evitar, e para evitar eu tenho que fazer alguma interferência prévia para que não aconteça algo pior. Então, eu acho que o Brasil tem essa cultura de eu confio no que meu médico falou. Se meu médico falou, seja de plano de saúde top das galáxias, ou seja privado, ou seja, inclusive o do posto de saúde, que é a grande realidade de lá, é confiar o poder a um terceiro. E acho que é uma falta de conhecimento, por exemplo, um conhecimento mais ancestral. Por exemplo, essa mulher que você trouxe da sua família, ela já sabia que ela queria parir entre mulheres. Sempre se pariu entre mulheres. Foi a partir de 1900 e pouco, né, que começamos a parir em hospitais, começamos a ter médicos homens nesse momento, e foi perdida uma sabedoria interna dessa mulher, de confiar que o corpo é capaz de passar por isso. E aí você junta, né, um sistema médico brasileiro que a gente sabe questão de agenda, que é muito mais vantajoso para o médico poder cobrar por uma cirurgia do que ficar ali disponível todo o tempo, ver todo um processo dos planos de saúde também, que eles cobrem, que não cobrem, como que eles ganham mais. Então, tem uma indústria, né? Então, acho que ele tem que ser consciente que existe essa indústria que a gente vê muito menos nos países mais desenvolvidos, inclusive nos níveis de cesárea, né? Espanha, por exemplo, está em 26% o nível de cesárea, enquanto o Brasil, a média é de 55%. Mas se você vê pela privada, chegou a 90 e poucos por cento numa época. Então, as pessoas que mais conhecimento têm, né, que mais bem amparadas podem estar, pagando por um hospital privado, por um médico privado, e que teoricamente tem mais informação, mas elas estão delegando no outro e se isentando desse autoconhecimento. Então, eu atribuo a isso, respondendo a sua pergunta, Sara. Que é muito verdade. No Brasil, assim, eu me lembro que quando, eu acho que eu tava falando da minha primeira cesárea e a minha amiga tava grávida. Alguma coisa assim, ela falou assim, ah, não, mas a minha irmã fez cesárea marcada e foi maravilhoso. Eu acho que eu vou entrar nessa pilha também. Eu ficava assim, gente, mas é uma cirurgia enorme na sua, sabe? Que você sai dela com um recém-nascido para cuidar. Sabe? Uhum. Você não vai para casa descansar uma semana. Não é isso que vai acontecer, sabe? Claro. Então, acho Então, que é uma. tem muito medo aí, né? Tá É, muito na raiz da dor. Por que que você vai viver isso? Para é. quê? A medicina está super avançada. Mas se a gente trabalha na dor, dá o espaço para que ela comente sobre essa dor, investigue da onde vem isso, da onde vem esse discurso que ela está sustentando ao longo desse tempo,
Você está olhando para uma pessoa como um indivíduo. Você está individualizando quem está aí. Você não está protocolizando esses serviços. Então, a minha opinião, Sama, é que vai por aí. E tem um livro aqui na Espanha, né, que se chama Partos Felices. Esse livro reuniu 54 relatos de partos felizes, experiências positivas, independente de serem cesárea ou não, de serem partos naturais e tudo mais, mas é justamente para trabalhar nesse inconsciente coletivo que nós temos, de ter que mudar esse discurso de que é sim possível parir com prazer, ou parir em alegria, ou parir com bem-estar, parir em calma. E foi uma iniciativa de uma casa de parto renomada daqui, Casa de Partos Melchor, e eles reuniram essas pessoas para poder trazer essa voz, e eu sempre recomendo esse livro para as mulheres lerem por aqui. E, coincidentemente ou não, né, o relato do nascimento do meu filho está entre esses 54 relatos de parto. Então eu tive a honra de poder ser uma das autoras para poder contar que é sim possível. O parto do meu filho foi em casa, mas uma coisa que eu não contei para vocês, que eu vou contar rapidamente que exemplifica isso, ele resolveu nascer bem na hora do chá de bebê dele. Pra você ter uma ideia. Eu morava num prédio, no primeiro andar, e no Maravilhoso. salão de festas estava rolando uma festa com 37 semanas de gravidez. Então, um pouco antes de começar a festa, eu já estava sentindo que poderia ser, não tinha certeza se era trabalho de parto, se não era. Ninguém sabia que eu ia parar em casa. Naquela época, todas as pessoas da família com quem a gente comentava já taxavam a gente de louco, vocês são birutos, o que vocês estão fazendo, não sei o quê. Então, na época, nós sustentamos uma mentira, dizendo, ó, a gente vai parir no hospital e quando nascer, avisamos vocês. Mas, quando estava rolando a festa, resolvi não descer. Minha sogra, que não sabia que a gente ia parir em casa, disse, não, deixa todo mundo lá embaixo, qualquer coisa vocês vão para o hospital. E a festa segue rolando e eu tô lá com eles e eu cuido da festa. Beleza. Ah, Muito maravilhosa. muito bom, cara. Acontece que quando ela estava descendo com as coisas para a festa, estava subindo a obstetriz com todo o equipamento dela, com um tubo de oxigênio por causa de uma emergência, todos os aparatos e não sei o quê. E aí ficou uma situação, ou seja, eu sabia que estava rolando um caos lá embaixo, as pessoas não tinham informação, a gente desligou a campainha, desligou os celulares, estava tendo um caos, mas ao mesmo tempo eu estava muito conectada com o que eu queria, com a minha vontade, e era calma dentro da minha casa. Sabia que a minha filha mais velha estava assistida por um monte de gente, então não ia faltar cuidados para ela, mas eu estava em paz, mesmo rolando caos, a festa lá embaixo. Parei lindamente. Depois que nasceu, a gente ligou, né, pedindo para a Júlia, nossa filha, poder subir, porque a gente queria ter um momento, nós quatro, que nós gostaríamos de apresentar para ela o irmão. Ela subiu sozinha, colocaram ela na porta de casa, e ninguém entrou. A gente pediu, não queremos que ninguém entre, simplesmente a Júlia, ela veio, ficamos juntos. E depois meu marido desceu, ele sozinho, né? E entre uma cerveja, um brinde, assim, que eles fizeram lá embaixo, tinha um monte de gente falando, vocês são loucos, o que que vocês fizeram, que não sei o quê. E ele dando risada, porque eu não vou, ele pensou, eu não vou mudar como essas pessoas sentem. Tá tudo certo, mas É. eu e nossa família temos o direito de tomar nossa decisão e em paz, em tranquilidade. Então, essa história tá nesse livro, Partos Felizes, e narrativas positivas, né? Que precisam ser ditas desde criança, para ir desmistificando e desconstruindo essas imagens de dor, de perigo, né? E que não é seguro. Então, eu prefiro me anestesiar. Eu não vou julgar quem faça, mas eu sempre convido para tomar uma decisão 100% consciente, né? E acompanhar o que quer que seja. E você fez literalmente um chá de bebê, né? Bom. Literal.
Saiu distribuindo. Gente, que Muito maravilhoso. bom. Adorei, Gente, é adorei essa isso. Eu acho reviravolta que dessa história. não, eu acho que a grande lição pra gente, assim, é se empoderem, né? Se você estiver grávida ouvindo isso, ou pensando em ter filho, assim, saiba que você tem muito mais poder do que a sociedade tá te dizendo, né? Ou do que você espera quando você acorda num dia e você pensa assim, quais são meus direitos e o meu espaço de empoderamento, ele é muito maior do que você acha, né? Totalmente. Então, isso é Totalmente. importante. Maravilhosa a nossa conversa, infelizmente está chegando ao fim. Ai, que pena. Mas é sempre assim, mas a gente chama para uma próxima. Mas, Mário, a gente gosta de encerrar os nossos podcasts contando alguma anedota curiosa sobre os seus filhos. Pode ser engraçada ou fofa. A gente fala a anedota da semana, mas não precisa dessa semana, pode ser de qualquer outro lugar. Eu posso começar enquanto vocês pensam aí que. Eu até postei no meu Instagram, né, que eu sou judia, meu marido é judeu, mas a minha mãe é católica, eu vim de uma família mega misturada. E a gente do Brasil, né, que o Natal é uma questão muito cultural, né, tanto quanto religiosa. E aqui nos Estados Unidos o Natal realmente é uma coisa muito mais separado, assim. Se você é judeu, você não comemora Natal, sabe? E eu, gente, não, eu vou montar minha árvore, sabe? Assim, eu sou mega Natal, eu amo Natal, não vou abrir mão disso. Meu marido sempre rola um certo desespero nessa época do ano, que ele fica assim, pô, mas, cara, a gente é judeu, a gente tá tentando imprimir isso nas nossas filhas, e você chega aqui, sabe, cheia de Natal. Todo ano a mesma conversa, assim, tudo de brincadeirinha, mas eu vejo que é um incômodo, assim, né? E aí, esse ano. O meu marido comprou um carro. Meu marido, eu brinco que é a crise da meia-idade dele. Ele comprou um carro antigo. Que, gente, eu não quero fazer ninguém se sentir velho, mas carro antigo é de 1998, tá? Muito triste isso. Mas aí, ele comprou esse carro e o cara que vendeu o carro pra ele começou a dar um monte de coisa pra gente, assim, tipo, que ele tava. Eu acho que ele casou, alguma coisa assim, que tinha um monte de coisa extra na Desovou, casa. né? Desovou coisas. Levou um monte de coisa. E você quer esse tapete? Quero, lindo, esse móvel, que mesa de jantar, um monte de coisa. E uma árvore de Natal, gente, completamente megalomaníaca, gigante. Que assim, parece piada. Eu tive um ataque de riso montando essa, porque o negócio é tão grande. É assim, e ele é largo, porque não é só a altura, né? É assim, é. Então, assim, todo incômodo, coitado do meu marido. Ele chega em casa e tem assim, a maior árvore que ele já viu na vida dele, tá ocupando metade da nossa sala. Um negócio assim, completamente exagerado, é ridículo, eu confesso. E só que aí, no dia que a gente tava montando a árvore, né, ele já meio incomodado, aí a minha filhinha, minha nora Olivia, ouve ele chegando em casa, aí ela vai correndo assim pra porta e fala assim: Daddy, welcome to Christmas! A casa virou o Natal, assim, tá tão exagerado. E ele entra aquela coisa assim, opressiva, gente, mas assim, criança é muito maravilhoso, porque criança fala o que ninguém quer falar, né? Come in, bem-vindos ao Natal! A casa Muito boa, cara. Desconstruir totalmente, né? E teu marido que te cuide, que se cuide, porque já não, né? De já é raça pura. tradição, é porque é isso, é Acabou o tradição, controle, né? acabou o É, controle é dele. a tradição que eu tinha com a minha mãe, com a minha avó de montar árvore que eu vou passar adiante para as minhas filhas, gente. Não adianta, isso é inegociável para mim, sabe? Bem-vindos ao Natal. Muito bom. Ai, Sama, conta a sua, vai, que eu tô tentando Conto. buscar alguma Eu minha tenho uma aqui. de parto, até por acaso, que aconteceu essa semana mesmo. Normalmente eu tô sempre enrolando para falar um caos, dessa vez eu tenho um. Algum dia desses que eu tava, acho que eu passei o dia fora, eu tava fazendo um curso fora de Barcelona, e aí meu marido ficou o dia inteiro com as crianças, aí ele já tava naquele momento assim, cara, preciso dar um celular, uma tela pra essa criança, né, pra Morena. E aí, pra não estragar tudo de vez, né, não liberar tudo, a gente às vezes tenta priorizar, mostrar fotos, né, mostrar fotos nossas, coisa assim, né, pra ela rever, enfim, rever familiares e tal. Aí ela começou a ver, e aí sei se em algum momento, eu não sei em que momento foi isso, porque em algum momento ela viu as fotos do parto do irmão, né, do Riozinho. E começou a ver as fotos. Só que assim, não tem só foto, tem os vídeos. E tem vídeos meus gritando, histérica, que eu falei que eu histérica e tal. E ela viu esses vídeos. E quando eu cheguei em casa, ela veio me perguntar: Mamãe, eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo do bebê na barriga, que ela falou, do bebê na barriga. Aí eu falei: Ah, é? Você viu? Porque, lógico, bebê enorme e tal. E aí ela, você fazia assim, ó. E começou a gritar e fazer com o corpinho assim, sabe? Ok, tudo bem. Eu já achei engraçado. Eu falei, papai te mostrou, não sei o que lá. Mas aí a gente explicou, né, que não era um grupo de dor, que era parte normal, que a mamãe não tava doendo, não sei o quê. Beleza. Passou até então, ok.
Só que aí o que aconteceu? A gente foi encontrar amigos da escola e tem uns amigos que têm bebezinho pequeno também recém-nascido. E aí vira a Morena e começa a explicar para a mãe da outra, né, da amiguinha, que tem um bebê de um mês e meio, sei lá, falando: minha mãe também tinha um bebê na barriga, mas ela fez assim, ó. Ele saiu. E o meu irmão saiu. E o gente, cara. Enfim, agora, e pior que toda hora que ela vê uma grávida ou que ela vê um bebê recém-nascido, ela quer falar a história, entendeu? Porque ficou no É. loop dela ali nas 10 melhores histórias dela, entendeu? Ai, que E aí tá divertido. isso, cara. Eles são muito puros, né? Gente, tem uma história aqui para poder contar para vocês, que é, bom, eu tenho a Júlia de 10, o Pedro de 8. E é quando eles começam a imitar a gente, né? Eles começam a fazer teatros imitando. Tipo, e é muito engraçado, coisas que nós não éramos conscientes, né? E eles estão ali absorvendo tudo, tá? Então, por exemplo, meu marido, ele foi expatriado pequeno, ele foi para a Alemanha com 10 anos, depois ele voltou para o Brasil, depois foi para a Alemanha de novo, veio para a Espanha. Então, ele tem uma questão, ele fala os idiomas super bem, mas às vezes, na hora de escrever, ele não sabe direito. Putz, tal palavra com G ou com J e não sei o quê, né? E aí a Júlia, né, super perspicaz, às vezes ela chega, ela chegou imitando assim, mamãe, Júlia com G ou com J? Imitando ele. E a gente caiu na risada de uma forma que, nossa, é tão escancarado assim, né? Eles captam tudo. Ou eles imitando, por exemplo, ele muitas vezes trabalha de casa, fazendo sessões de coaching, e ele trabalha de pé. Então ele pega, tá trabalhando de pé, tem a mesa e tal, aí ele fala: Olá, que tal? E como estás? E aí ela vem imitando: Olá, que tal? Como estáis todas? Vamos a dar uma sessão de coaching. Tudo. Então ela vai trocando para o idioma e fazendo uma caricatura. Nossa, né? Outro dia ela se colocou como doula. Mamãe, eu vou sair com a minha bolsa aqui porque eu vou atender um parto. Eu olhei, ela foi se Maravilhoso. vestindo, ela É muito pegou minha bom. malinha. Então, eu acho que isso que eu posso trazer como caricatura recente, assim, deles, porque a gente está sempre inspirando as pessoas, né? Ainda por cima, nossos filhos que captam Mas olha tudo. só, fazendo um adendo da Júlia, a Júlia leva o maior jeito para trabalhar com crianças. Cara, olha, o dia que a gente conheceu, só vi a Júlia uma vez, conheci a Mari pessoalmente uma vez só. Cara, a filha dela, assim, rainha das crianças, com todas as crianças de 3 4 anos, tudo criança pequena. Júlia, assim, totalmente Arrasou. monitora da galera, sabe? Arrasou, Esse arrasou é muito muito. bom. Esse é muito bom. A minha filha de 8 anos, assim, ela é monitora total. Ela entra na turminha da minha filha menor, aí todo mundo vem, faz filinha para abraçar. É muito bom. É uma delícia, né? Porque eles se sentem muito maiores com isso, tendo Muito! essa Nossa! responsabilidade, mas Responsáveis, né? É. não com peso, mas de transmitir alguma coisa, nem que seja essa leveza, tá brincando. Nossa, elas Legal. me apreciam, né? Então, acho que isso da Bom, pessoa mais É, velha que vira exemplo, sim ou sim. bom, gente, muito bom. maravilhoso. Foi muito lindo o nosso É isso. episódio. Muito obrigada. Obrigada. Até o próximo episódio de Mais Essa Muda Endereço. E obrigada, Mari. Obrigada, Mari.